absolutamente espetacular. Não é minha, mas é de deixar qualquer um chocado. Eu prometo. E agora, para começar, conheçam um cara incrível, Nat Friedman, que faz entrevistas de rua. E, na verdade, ele faz isso nos lugares mais tensos e hostis, em protestos, tumultos de manifestantes pagos. Claro, manifestantes para o Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Ele já é conhecido em todo o país. Sua foto está sendo compartilhada, ao que parece, entre os mercenários dos motins políticos. E não fale com esse cara. Dizem que quando ele se aproxima, as pessoas se afastam dele. Ou seja, aqueles com quem ele tenta conversar. Mas a OTAN também está fazendo uma investigação. Ele está procurando fotos daqueles que atuam como organizadores e líderes de todas essas revoltas. Lá, eu não sei como eles chamam, provocações, embora isso não seja uma greve, claro. E ele encontra coisas incrivelmente interessantes. Eu só quero entrevistar uma pessoa, mas as pessoas não podem falar comigo. Você não gostaria de conversar comigo? Então os palestrantes dizem não? Sua opinião foi expressa sobre a greve na noite passada. E qual é o seu trabalho hoje? Bem, agora estou de guarda, então não posso. Eu hoje estou na segurança. Hoje não é meu trabalho responder perguntas, diz o jovem com um kufi árabe nos ombros. Ali estão as pessoas tipo ali que então hoje estão respondendo as perguntas. Interessante, não é? Alguém o colocou como segurança. Segurança do quê? De quem ele está protegendo? Dos sionistas, eu acho. E alguém colocou eles, aqueles ali e aqueles lá, para responder as perguntas. Mas por que eu estou aqui? Eu não vou te dizer. De qual organização você faz parte? Então, quem pode passar? Ou algum desses participantes é da organização? No dia seguinte, depois que os Estados Unidos da América atacaram instalações nucleares do Irã, fui a um protesto pró-Irã em Nova York para perguntar às pessoas o que elas acham desse ataque. No final, desmascarei alguns manifestantes pagos e ONGs que promovem a ilegalidade em todo o país. Esta é a minha maior denúncia até agora. No vídeo, bem-vindo de volta ao programa de Nate Friedman. Ele é jovem, parece igual àqueles que protestam contra os bombardeios americanos, o programa nuclear iraniano, ou seja, contra a destruição das bombas com as quais os iranianos juram diariamente nos destruir. Pergunta: o que você acha do ataque de ontem? Quais são seus pensamentos sobre isso? Espere, isso é extremamente importante. Evite qualquer tentativa de iniciar uma conversa com ele. Não caia em provocações e não entre em diálogo, pois isso pode levar a consequências indesejadas ou desviar a atenção de questões mais importantes. Tarefas. Ou seja, alguém não vem pessoalmente, mas manda essa mulher dizer ao manifestante com a bandeira para não falar com a OTAN. Ele é o quê? Um sionista? Pergunta ao manifestante. Sim, responde a moça e se afasta. Aliás, você sabe o que está escrito na bandeira que o manifestante moreno segura no meio da América? Só para ficar claro, lá está escrito em árabe. Existe apenas um Deus e o nome dele é Alá. Quero me dirigir diretamente à mulher que tentou interromper a entrevista. O homem que você está protegendo da entrevista está segurando uma bandeira com a inscrição em árabe. Não há outro Deus além de Alá. Quem são essas pessoas? Elas apoiam o Irã ou apenas se opõem aos Estados Unidos da América? Bem, e contra os sionistas, é claro. Essa pessoa não é apenas um manifestante profissional, mas algo muito pior. Prestem atenção. Aqui ele lidera um protesto bem em frente à Casa Branca. Aparece de novo em Nova York à frente de uma coluna, e repetidas vezes em frente ao prédio de Trump na Wall Street. É aqui que tudo começa a ficar realmente assustador. Ele está ao lado de um homem com uma faixa do HAMAS. Isso me fez investigar mais a fundo, especialmente porque ele pode representar uma ameaça para os americanos.
Alguém está treinando, financiando e organizando pessoas que odeiam a América ou que não se importam pelo que ou contra quem estão protestando. Dinheiro na mesa e vamos protestar por qualquer coisa, por qualquer motivo. Aqui ele faz um discurso em uma vigília em homenagem a Nasrallah, o ex-secretário-geral do Hezbollah, aquele mesmo grupo de proxy que matou mais de 600 soldados americanos no Iraque. Na verdade, esse homem talvez seja responsável pela saúde de alguns moradores de Nova York agora, porque eu o encontrei entre os participantes do movimento Profissionais de Saúde pela Palestina. E de novo, ele estava usando uma jaqueta. Isso faz parte do governo do estado de Nova York, responsável por realizar testes médicos. E você gostaria que essa pessoa tivesse qualquer relação com a sua saúde? Ou seja, ele também trabalha na prefeitura de Nova York e recebe um bom salário e benefícios pagos por nós, contribuintes. Mas, ao que parece, ele ainda nos odeia e fez de sua principal ocupação na vida mentir e assustar você. Mas não deixam ele falar com os jornalistas, só gritar lendo um texto e carregar faixas. Ele ainda não está no nível dos jornalistas. Você acha que... O que foi? Sabe de uma coisa? Você entende que isso prova o nosso ponto de vista. Sim, é tudo um espetáculo. Então, agora são duas pessoas. Bem, lá vamos nós de novo. Mais um manifestante pago veio atrapalhar minha entrevista. Embora desta vez ele não seja apenas um dos funcionários, ele é o chefe. O nome dele é David Chang, ele é o Chief Executive Officer da People's Forum, a empresa responsável por organizar esses eventos pró-Irã. Protestas. Nós sabemos disso porque eles literalmente nos disseram isso na reunião anterior. Qual é a melhor maneira das pessoas se juntarem à organização de protestos? Em Nova York, o Fórum Popular é um ótimo lugar para se envolver com política, conhecer pessoas da sua comunidade e se reunir. Um bom lugar para a formação política, diz a participante do protesto, é o People's Forum, ou seja, o Fórum Popular. Lá eles vão trabalhar com você, te preparar e te apresentar às pessoas. Aqui ele está gritando para parar a OTAN. Aqui ele está gritando para parar a Califórnia. Aqui ele está gritando para parar a Califórnia. Que foi... Representante da organização da Universidade de Colômbia. Divulguem seus protestos, que vocês devem fazer depois de confirmarem que já estavam seguros no protesto. É isso que te permitem fazer quando você já provou seu valor. Agora Davi até apareceu em materiais promocionais. Para o Partido do Socialismo e Libertação, nunca se deve parar de lutar pela Palestina. Como mostram as comissões, eles protestam apenas um dia após 7 de outubro. Se olharmos o Fórum Peoples no Glassdoor, parece que os gerentes lá recebem de 60 mil a 90 mil dólares por ano. Claro, não é muito, mas ainda tem sanduíches, Coca-Cola e às vezes bônus por boas ações. E que boas ações seriam essas? Joguei uma pedra na vitrine ou, digamos, arranhei a lateral de um carro com um tijolo, bati no para-brisa, bati com um pedaço de pau em um idoso. E outras ações positivas aprovadas pela chefia no Irã, no Catar ou no Partido Democrata dos Estados Unidos. Outra declaração interessante que você precisa ouvir. Por que é necessário destruir Israel e os judeus? E por quê? O da extrema-direita? Na foto, Manolo Santos, diretor executivo do People's Forum. Para ser sincero, não tenho certeza se existe terapia suficiente no mundo para o Manolo. Porque, como ele disse, quando finalmente desferirmos o golpe final e destruirmos Israel, quando o Estado de Israel for completamente apagado da face da terra, da história, esse será o golpe mais importante que poderemos dar no capitalismo. É isso que eles não gostam, que os outros têm. Tem, e tem muito, enquanto eles têm pouco ou não têm nada. E na cabeça deles, uma completa confusão, sem esperança e nenhum único pensamento. Enquanto você busca seus filhos na escola, ele vai para o protesto. Quando você vai trabalhar, ele é preso. Quando você vai almoçar, ele toma o fax juice. Sem dúvida, ele tem um dos portfólios mais extensos de manifestante pago que eu já vi. E quem paga? De onde vem o dinheiro? Da floresta, não é isso? Claro.
dinheiro para salários consideráveis, aluguel, impressão, preparação de materiais. E agora a pergunta: quem financia os depósitos para esses agitadores pagos? O nome dele é Neville Roy Singham, bilionário e autoproclamado socialista. Singham e sua esposa, Jodie Evans, que é cofundadora da Code Pink, doaram mais de 20 milhões de dólares ao Fórum do Povo. Singham transferiu o dinheiro via fundação de filantropia. E depois de algum tempo escondendo a origem dos fundos, o Fórum do Povo acabou declarando: alguns anos atrás, conhecemos Roy Singham, um camarada marxista que vendeu sua empresa e doou a maior parte de sua fortuna para organizações sem fins lucrativos focadas em educação política, cultura e internacionalismo. E aqui está o homem. Que acabou indo parar nessa manifestação. Eu nem imaginava quantos antissemitas havia lá. Sério, eu realmente não sabia. Antes eu era um democrata. Eu estava na mesma névoa que muitos outros. O dia 7 de outubro foi um alerta. Como as pessoas reagiram? Foi um alerta. Eu nunca tinha visto tanto antissemitismo. Você era democrata até 7 de outubro. Ou quando mudou de posição? Sim, isso aconteceu quando Bernie Sanders usou a palavra desordenado. No começo, ele apoiou Israel. As primeiras palavras de Bernie foram em apoio ao direito de Israel à autodefesa. Quando ele começou a repetir as frases padrão do partido, eu percebi que o partido não era o que eu pensava. Eu aprendi muito sobre o antissemitismo, até mesmo entre judeus. Eu aprendi muito sobre o auto-ódio judaico, eu aprendi sobre Bernie Sanders, eu aprendi sobre Nietzsche v. Carter. Quem são essas pessoas? Isso foi uma revelação. O que você acha sobre o que aconteceu ontem? Eu sou tão grato, tenho tanto orgulho de ser americano. E sou muito grato a Donald Trump. Sou muito grato a Donald Trump. Eu era contra. Aqui está, graças a Deus, um sopro de ar fresco neste lixão fedorento de rejeitos. O projeto de lei mais importante das últimas 2 ou 3 gerações é, claro, o projeto de lei que Trump chama de Grande e Belo Projeto de Lei. Por que ele é tão importante? E por que eu estou feliz com sua aprovação? Mesmo que ainda não seja definitiva, eu vou explicar agora em uma sessão extraordinária de domingo do Senado. O Congresso e o Senado agora precisam chegar a um acordo sobre qual das versões discutidas que apresentam algumas diferenças entre si. São basicamente a mesma coisa, com pequenas modificações em cada parte. Agora é preciso decidir qual versão será a final. A da esquerda, a da direita, ou um acordo no meio termo entre elas. Ou seja, é preciso trazer o texto para a versão final, é isso que estou tentando dizer, e depois. Então é preciso votar pela versão final aqui e ali, e o presidente poderá assiná-la. O que há nesse projeto de lei que Trump e sua equipe o chamam de histórico? Os primeiros benefícios fiscais que Trump introduziu no 45º se tornam permanentes. Em 10 anos, os americanos terão que entregar ao Tesouro 4 trilhões a menos do dinheiro roubado deles. Ou seja, menos roubo. E isso é bom. Segundo, aumento dos gastos com a proteção das fronteiras, incluindo a limpeza do país daqueles que violaram a lei americana. A imigração ilegal também é um aspecto positivo. A lei prevê assim, eliminação, eu tentei encontrar a palavra certa, sim, limpeza, eliminação, ou seja, dos serviços sociais de fraudes e de uma enorme quantidade de gastos desnecessários e erros. A principal crítica à lei é que, junto com o resto da água suja, pode-se jogar fora também o bebê, ou seja, ele, de cortes nos gastos sociais. Milhões de pobres podem ser prejudicados, como dizem os democratas. E o déficit orçamentário dos Estados Unidos da América e a dívida pública não só não vão diminuir, mas vão aumentar em 3 a 4 trilhões em 10 anos. Bem, vamos falar sobre isso, porque se alguns especialistas dizem algo, precisamos levar isso a sério e tentar descobrir em que eles se basearam, se os fatos que eles usaram estão corretos e se o raciocínio deles foi lógico. Disseram para nós que a inflação em 2025 seria enorme.
Biden teve 7 a 9%, o que será enorme, mas Trump disse que é bobagem. E é verdade, a inflação foi contida. Ou seja, ela, na minha opinião, ou é a menor, ou uma das menores dos últimos 50, 60 anos. Nos diziam que a renda real da classe trabalhadora iria cair. Bem, os produtores, aqueles que realmente fazem algo, que trabalham com as mãos, sim, a renda real da classe trabalhadora aumentou em 5 meses. Trumpa, como não cresciam há 3 gerações? Em outras palavras, 60 a 75 anos, ou seja, de 3 a 4 gerações atrás, considerando que uma geração dura de 20 a 25 anos, isso não acontecia. Disseram-nos que as tarifas alfandegárias, as guerras comerciais de Trump, levariam ao aumento dos preços e à falta de produtos. Trump acusou os outros de mentir e afirmou estar certo novamente. Os preços continuam os mesmos e todo mês arrecadamos 30 bilhões de dólares na alfândega. E ainda estamos apenas começando, como disse o próprio Donald J. Trump. Em outras palavras, os especialistas vivem gritando, mas depois ficam quietos, porque toda vez acaba ficando claro que eles são especialistas. Não são especialistas. Mentem o tempo todo. Ameaças falsas, eles só jogam lenha na fogueira. Eles já gritaram, lobo, 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 umas 20 vezes, e a gente não reage mais. Talvez o lobo até venha mesmo. Mas isso não tem nada a ver com os supostos cálculos e previsões deles. Isso não vai ter nada a ver. Por quê, exatamente? Nesse momento, devemos acreditar neles, se já mentiram para nós 20 vezes? Tá bom, tudo bem. E agora a cereja do bolo. Devo dizer imediatamente que participei dos programas do Mikhail Katsin, que apresenta o seu programa De Onde Você é da Europa. Como em sua terra natal, a Ucrânia, ele poderia ser convocado para o exército. Como ele cruzou a fronteira e deixou sua terra natal, naturalmente, eu não sei. Inicialmente, eu pensava que ele ainda morava em Odessa. Por alguma razão, eu havia decidido isso. Por isso, como muitos outros, respondi ao pedido dele para falar sobre os Estados Unidos da América e sobre a visão da Ucrânia a partir dos Estados Unidos da América. Me parecia que qualquer palavra transmitida aos ucranianos, no início da guerra especialmente, era muito importante. E por isso eu não gostei muito do que estava acontecendo lá. Bem, essa é a minha opinião. Alguns gostaram, outros não. Eu recusei participar da entrevista. Ainda mais porque não gostei de certa bajulação de Mikhail diante do atual governo do presidente da Ucrânia. Ele chamava o tempo todo exclusivamente Vladimir Alexandrovich, enquanto outros primeiros ministros e líderes ele claramente não tratava com tanto respeito. Mikhail é bem educado e tem opinião sobre diversos assuntos, mas de certa forma não gostei do fato de que ele pode concordar com seus argumentos no ar e depois repetir facilmente o que ele acabou de admitir, chamando de engano ou simplesmente de boato e provocação. Mas mesmo assim, como se nada tivesse ocorrido. Para mim, a posição de princípio é importante. Se você está apenas fazendo uma entrevista, apenas fazendo perguntas, você pode não expressar essa posição. Mas Mikhail sempre fala, bem, lá, aproximadamente de 3 a 5 vezes mais do que um entrevistador comum. E ele atua meio que como uma das partes nas discussões, até mesmo na forma como faz as perguntas, ele se posiciona assim. Ou ele pode, digamos, começar a contar alguma coisa. Bom, tudo bem, deixa pra lá. Agora eu vou perguntar. E não importa nem um pouco se o que ele contou corresponde ou não, digamos, ao meu ponto de vista sobre a realidade. Bem, eu estou falando sobre isso há muito tempo, é direito dele. Mas se te apontaram que você, digamos, está vendendo algo que é uma fraude e você reconheceu isso, então normalmente não é aceitável repetir esse mesmo engano depois, certo? Então, o motivo pelo qual comecei a falar sobre isso é que Mikhail chegou ao fundo do poço e convidou para o programa um funcionário público insignificante e seriamente problemático do Partido Democrata, numa cidade em algum lugar perto de Milwaukee, chamado Yuri Hashkin.
E antes eu não sabia o que era isso, mas agora eu descobri por quê. Então, eu também tinha minha própria história. Muitos anos atrás, no programa de ajuda aos jovens blogueiros, eu participei de dezenas, talvez até meia centena de diferentes blogueiros, só tentando apoiá-los de alguma forma. E também participei no canal dele. Mais uma vez na RTVA, onde eles convidaram Yuri como meu suposto oponente, ele, sem ter o que responder, de repente começou a gritar ao vivo. Durante o meu discurso, eu não vou deixar ele falar. Eu não vou deixar ele falar. De jeito nenhum eu vou deixar ele falar. E então isso continuou no geral por bastante tempo. E a redação, do meu ponto de vista, ficava feliz vendo como dois judeus americanos meio que brigavam entre si. Bem, por isso eu não briguei, só decidi que não ia mais lidar com isso. Bem, em geral, por assim dizer, o quadro está claro. Vamos passar para a conversa histórica de Mikhail da Europa, Mikhail europeu com Raskin americano. Olá, caros amigos, espectadores do canal do YouTube. Estou aqui pela primeira vez no canal, espero que também no futuro. Yuri Raskin é um conhecido jornalista americano, autor do canal do YouTube Raskin Report, político e apoiador do Partido Democrata. Yuri, olá! Olá, Mikhail. Você não achou que eles já tinham brigado antes mesmo da entrevista? Yuri, sabe, essa é nossa primeira entrevista juntos e eu pensei muito sobre como começar, porque a primeira entrevista é sempre difícil. Eu formularia a pergunta da seguinte maneira. Na sua opinião, qual é a diferença entre o reinício que o presidente Trump declarou de fato nas relações com a Rússia? Embora ele não use exatamente esse termo, qual é a diferença desse reinício em relação ao que houve na época do presidente Obama e do presidente Medvedev na Rússia? Sinceramente, não entendi a pergunta, mas acho que estamos falando sobre, digamos, a construção das relações Putin-Obama e Putin-Trump. Bem, todos os presidentes anteriores colocaram os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar. E este presidente, em primeiro lugar, tem como prioridade os seus próprios interesses, os interesses da sua própria família e um bom relacionamento com Vladimir Putin. Por isso, não esperar isso dele digamos assim, só depois dele. Hillary Clinton parece uma super-heroína, porque pelo menos ela não se submeteu ao Putin como o Trump faz. Ou seja, Trump, pelo que o Yuri disse, ele protege e promove os interesses da própria família. Bem, é uma coisa tipo Cosa Nostra, não dos Estados Unidos. E ao contrário da Hillary, o Trump se submete ao Putin. Espero que o assunto seja política, não sexo. Ele se submeteu de certa forma, enquanto Hillary não o fez. Essa era a essência. E isso é triste, eu acho, especialmente na Ucrânia, porque na Ucrânia havia grandes esperanças no Trump, que ele viria e colocaria ordem. Eu expliquei que não era assim. As pessoas queriam acreditar, porque não gostavam do Biden. É impressionante, mas logo no primeiro segmento já tem duas mentiras. A primeira não é que o Trump vai chegar e colocar ordem, mas sim o Biden. E segundo, Raskin nunca leu uma imprensa ucraniana parecida, nunca assistiu à televisão ucraniana e nunca ouviu os blogueiros deles. Porque isso, claro, é exatamente o oposto do que ele disse. Ou seja, ele ou faz afirmações não verificadas ou está mentindo. Eu tendo a acreditar na segunda opção. Mas vai ficar ainda mais interessante tentar transformar a América em algo assim. Quando tentamos resolver os problemas da Rússia, que ela mesma parece não conseguir resolver. Só que o Irã, por exemplo, tem os Houthi, ou como quer que se chamem. E a Rússia, ao que parece, tem os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos da América... Na época do Trump, resolvem as tarefas da Rússia do mesmo jeito que os Houthi fazem para o Irã, ou como a Coreia do Norte faz para a China. Você também percebeu isso? E você também percebeu que os Estados Unidos da América fazem o tempo todo o que o Kremlin manda? Tipo, bombardeia o Irã por ordem do Kremlin, impõe tarifas à China, faz as pazes entre Índia e Paquistão. Bem, claramente, tudo isso a pedido do Putin.
Então, me parece que o Trump tem uma compreensão muito clara de que ele não sabe negociar. Ele é muito ruim nos negócios e quando tenta negociar, a situação piora ainda mais. Aqui eu preciso interromper o fluxo de pensamentos inconscientes de Hashkin e Cassim, que com uma expressão seriamente preocupada, concorda com o camarada mais velho. Vamos pensar de onde Hashkin tira as informações. Bem, MSNBC, ABC, Politec e, especialmente, claro, e é justamente a CNN que eu quero conferir quanto à avaliação deles sobre os primeiros 5 meses do governo Trump. Será que a nossa Hashkinskaya vai coincidir ou não? Porque Hashkin deveria pegar tudo isso de lá, certo? Já peço desculpas antecipadamente para quem viu esse trecho no meu vídeo anterior, mas eu precisava mostrar para vocês mais uma vez, bem agora. Ou eu diria assim, desde que temos o presidente Trump, os ataques à Ucrânia, a quantidade de drones triplicou. Então, me parece que talvez aqui os resultados simplesmente falam por si só. Você não acha que a fonte de informação na tradução de Hashkin começou a dizer exatamente o oposto do que ela realmente disse? Ele só pode ajudar a si mesmo. Por que você está me interrompendo? Estou te ouvindo, você está me ouvindo? Sim, claro. Estou te ouvindo. Pode falar, não vou interromper. Você e tudo, o quê? E isso, na verdade, o que significa? As declarações do presidente Trump de março de 2022, quando começou a agressão russa em grande escala, foram assim. Putin de gênio. Havia várias citações, inclusive... Preste atenção em Mordui Tsarashkin. É nojento, não é? Ou sou só eu que acho isso? Um está muito insatisfeito, esse é o Katsin, e o outro simplesmente demonstra desprezo pelo entrevistador. Inclusive, Trump, em março de 2022, pediu que a Ucrânia recebesse todas as armas necessárias. Depois, aliás, repetiu essa citação. Se ele fosse o presidente? Sim, se ele fosse o presidente. Então depois vimos como evoluiu, até certo ponto pelo menos, a posição pública de Trump. O que vai acontecer no futuro, veremos. Você não acha que aqui, claro, já que lidamos nos Estados Unidos com uma democracia eleitoral... Houve uma mudança na atitude em relação à agressão russa na Ucrânia, pois a sociedade americana está cansada. Francamente, muitos problemas internos nos Estados Unidos da América distraíram os eleitores dos partidos republicano e democrata. Por favor. Aqui o Mikhailo está tentando agradar de todas as formas. Aliás, não entendo muito bem o porquê. Você conversa demais com Burov, que não entende o que acontece no país. Uau, você conversa demais com Borov, que já mora na Califórnia há uns 10 anos. Mas do ponto de vista de Hashkin, ele não faz ideia do que está acontecendo neste país. Olha, eu não sei, agora estou até defendendo o Borov. Só não entendo por que precisa sujar alguém com merda. Na verdade, eu entendo, porque se você mesmo está coberto de merda, qualquer um que você tocar também vai acabar... Sujo de merda. Ele vai arruinar nossa economia, né? Agora está lutando contra os imigrantes, embora este seja um país de imigrantes, e está destruindo as relações com os aliados. Sobre o que estávamos falando? Opa, isso é por causa da plenitude do pensamento. Não do corpo, mas do pensamento mesmo. E a evolução dele é assim, ele era a favor do Putin e continua sendo a favor do Putin. Que bom que você está evoluindo suas opiniões, já era tempo. Porque ele nunca fez nada. Ele prometeu que faria um acordo com Putin, que só ele conseguiria negociar com Putin. Quão idiota alguém precisa ser para achar que isso é uma coisa boa? Por isso, eu acho que aqui está tudo claro. Trump sempre esteve do lado do Putin e continua do lado do Putin. E se você decidir se enganar, então laque. Que tipo de idiota você tem que ser para tentar chegar a um acordo? Que tipo de idiota você tem que ser para tentar chegar a um acordo? Você está dizendo que o presidente Trump está do lado do Putin, mas tirando as emoções, existem fatos que mostram que Trump está do lado do Putin? Finalmente vamos ouvir fatos. Eu também quero ouvir fatos, não conversa fiada. Agora, o membro do Partido Democrata, Hashkin, vai explicar tudo. Se ainda não entenderam isso, aguardem.
Se não quiserem esperar, mudem de ideia. Trump nunca esteve do lado da Ucrânia. Ele acha que a Ucrânia é tipo gás. Vocês precisam ser destruídos. Por isso ele não se pronuncia toda vez que vocês são bombardeados, assim como não se pronuncia toda vez que Gaza é bombardeada. Claro que não. O primeiro fato é que Trump não se pronuncia toda vez que bombardeiam a Ucrânia. Trump não se pronuncia toda vez que bombardeiam. Então, se vocês querem achar que são tão importantes, né, que agora o Trump vai reconhecer vocês, porque ele sempre falou assim, não, ele quer entregar vocês para o Putin, sempre quis entregar vocês para o Putin. E Mikhail concorda com a cabeça. Sim, é um fato. Trump quer entregar para o Putin. Fato. E os fatos mostram isso, que ele trabalha para o Putin. O que está acontecendo com a OTAN agora? Isso é ideia de alguém do círculo do Putin? Ou foi porque ele decidiu cobiçar a Groenlândia? O que é isso? Quem disse isso para ele? Quem deu essa ideia? Ou seja, o fato de Trump ter forçado a Europa a investir mais dinheiro na OTAN para se proteger da Rússia foi ideia do Putin. E tomar a Groenlândia para não deixar a Rússia e a China controlarem a passagem oceânica pelo gelo, isso também foi o Putin que sugeriu para ele como se fosse um osso para um cachorro. Não se envolver pela Ucrânia nem por Israel. Seria bom ficar calado, mas tirar as tropas americanas do México e colocá-las nas ruas das cidades americanas, isso não é uma ideia do Putin? Aqui está mais um fato 100% certo. Mudra Rashkin sabe como fato que Putin secretamente deu a Trump a ordem de enviar a Guarda Nacional para as ruas de Los Angeles para conter os manifestantes pagos pelo Partido Democrata. E Putin disse a ele para punir o México pelas drogas que passam pela sua fronteira. Aliás, se for o Putin, então obrigado, Putin grande. Eu diria até muito obrigado. E também fatos. De onde vem o dinheiro do Trump? Ele tem dinheiro por causa de imóveis russos, por causa do dinheiro russo que ele vendia, imóveis na Flórida e não só. Isso é 2 mais 2, 4. Essa é uma história antiga. Leia o livro do Yuri Felstinsky, tem mais de um. Assim que você lê o livro do Yuri Felstinsky, seus olhos vão se abrir para o mundo. Esse tipo de pergunta é mesmo necessária? Você é um homem adulto. Você está dizendo que o presidente Trump destruiu, se bem me lembro, as relações com a OTAN, então essa é a sua posição. Relações com o quê? Com a OTAN, com a Aliança do Atlântico Norte. Do jeito que ele se comportou, do jeito que a OTAN se comportou. Você acredita que ele irá proteger e intervir caso o artigo 5 seja necessário? Na minha opinião, Rashkin de novo não respondeu à pergunta. Bem, não podemos comparar Trump com Hitler. Você entende que essa comparação aqui não faz sentido? Desculpe. Em que sentido não se pode comparar? Você ficou maluco? Como assim não pode comparar? Agora... São literalmente os anos 30 aqui nos Estados Unidos da América. Desculpe, mas comparar Trump com Hitler, você entende que isso é vulgar? Como judeu, você está me dizendo para me acalmar e pedindo desculpas? Olha, também sou judeu. Estou falando de judeu para judeu. Acho que não é muito correto comparar o presidente Trump com Hitler, simplesmente porque Hitler cometeu tantos crimes. Não, veja, é que nós sabemos aonde levou a política, aonde levaram as ações criminosas de Hitler, e comparar isso com o presidente Trump. Observe aonde isso leva. Trump está apenas começando. Estou empolgado. E você? Infelizmente, Cassim não é muito bom em fazer entrevistas. Um bom profissional já teria extraído todo o suco de cenoura agora, mas já basta daquela porcaria que simplesmente vem da rasca. O país tem grandes problemas, porque as pessoas têm medo, a economia está estagnada, as relações internacionais estão desmoronando, turistas não vêm para cá, nós não viajamos como turistas, porque basicamente não somos pessoas. Alguns ainda viajam, eu gosto de viajar, eu vou continuar viajando. Mas agora as pessoas basicamente têm medo de cruzar a fronteira, porque um turista dinamarquês não foi autorizado a entrar no país, nem um norueguês porque ele tinha um meme do careca J.D. Vance. Sabe, aquele no celular.
Esse não é o país para o qual vim há 35 anos. É um país completamente diferente agora, e as pessoas também não o reconhecem mais. As pessoas estavam habituadas ao respeito aos direitos humanos aqui, e quando vemos a polícia de imigração invadindo casas, quebrando vidros de carros, em que isso é diferente das camisas marrons de Hitler, Você sabe, provavelmente está acontecendo algo em Milwaukee que a gente não sabe. Até acho que eles têm outro estado, algum que a gente simplesmente nem imagina que exista. Mas não é diferente dos marrons com pintinhas? Hitler. O fascismo se manifesta de forma diferente em cada país, como na Alemanha, Itália, Rússia e Estados Unidos. Portanto, acontece de maneira distinta em cada nação. Aqui temos nossos próprios enfoques, e isso acontece muito rápido. As pessoas não esperavam que os direitos fossem restringidos tão rapidamente. Mas mesmo assim é isso que estamos observando. Entendemos que na Rússia não há eleições de verdade, tudo é ficção. Já nos Estados Unidos existem eleições legítimas. A única coisa que pode, pelo que entendo, corrigir. Sim, você diz, você... Entende? É por isso que você tem essa compreensão... Sobre o quê? Eleições, por exemplo. Não na Rússia, mas nos Estados Unidos em geral. Não, é que eu justamente termine sua pergunta. Sim, sobre as eleições. Na Rússia, entendemos que não há eleições, que é uma ficção. Mas e nos Estados Unidos? Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas na minha opinião, eleições existem. A única maneira que o presidente Trump pode influenciar a vontade do povo é dando ou não seu endosso a candidatos, usando sua autoridade para isso. Ingênuo, bem, você é ingênuo. Alguém para você. Te contou isso, uma bobagem dessas? Bem, me corrija se eu estiver errado, Deus, que grosseria. Bem, Mikhail merece isso mesmo. Sim, quando você traz um monte de merda para o programa, ela fede. Biden tinha uma equipe que implementou uma política excelente, reduziu a inflação e a economia está em ótimo estado. Trump recebeu uma situação tão boa que agora ele está tentando, e esse é justamente o problema. Se tivessem passado para Trump ou Nadezhda, não sei. Se tivessem dado ao Trump um país terrível em um estado horrível, aí sim haveria do que falar. Mas deram a ele um país em ótimo estado, e mesmo assim ele não consegue mantê-lo nesse estado tão bom. Bom, está claro de quem é a responsabilidade e sobre quem recai essa responsabilidade. Porque antes do Trump tudo estava normal, aí chega o Trump e temos desordem. Bem, vamos parar com esse absurdo por aqui. Antes do Trump, tudo estava normal, esses são os supostos falantes de russo. E aí um jornalista normal colocou um boné maga na cabeça e disse: de novo, peço desculpas para quem já viu esse trecho ontem ou anteontem, mas eu realmente quero repeti-lo também. Claro, não tudo, apenas um pouco. Trump conseguiu fazer com que cada país da OTAN gastasse 5% do produto interno bruto em defesa, o que representa bilhões e bilhões de dólares. Ou seja, Trump não destruiu a OTAN, como disse Rashkin, mas, segundo o secretário-geral, ele reviveu a aliança. Ruanda e Kunga assinaram um acordo de paz histórico, pondo fim a mais uma guerra. Trump informou a ambos os países que deixaria de comprar seus produtos e de enviar ajuda. E se a guerra de muitos anos não acabar? E a guerra, como num passe de mágica, simplesmente acabou. Ele se lembrou, fez isso por ordem de Putin. Os índices S&P 500 e Nasdaq atingiram o máximo histórico. As bolsas dispararam, não caíram. Como informou do camarada Rashkin, o acordo com a China foi firmado. Várias grandes empresas alimentícias se juntaram à crescente lista daquelas que se comprometeram a remover corantes artificiais tóxicos dos alimentos americanos. Especialistas econômicos afirmam que Trump venceu completamente na questão das tarifas e, de acordo com dados do governo, agora estão entrando mais de 30 bilhões de dólares por mês. E o presidente Trump afirma: estamos apenas no início. Os pagamentos da Seguridade Social tiveram a maior queda mensal de toda a história. Isso é bom, porque significa que eles eliminaram o desperdício, a fraude e o abuso. E como eu disse para vocês ontem à noite, os grandes ovos de Doge foi contratado especialmente como funcionário público especial para identificar fraudes restantes no sistema de assistência social e fortalecê-lo.
Para os aposentados americanos, isso é enorme. A General Electric Air anunciou que está transferindo sua produção da China de volta para Kentucky, nos Estados Unidos da América. Na minha opinião, tudo está exatamente como a CNN disse, e nada como Hashkin contou para Mikhail e seus espectadores. Na minha opinião, Hashkin é ainda mais repulsivo do que Dmitry Bykov. Nem vou falar de Gordon Chandrovich e outros como eles. Eles são praticamente virgens perto desse grosseirão repulsivo. Tá bom. Repulsivo, arrogante, egocêntrico, maldoso, mal-educado, pseudo-intelectual e ainda meio burro. Muitos anos atrás ele até tinha um pouco de carisma, mas agora ficou mais largo, né? Só engordou com as músicas. E aliás, não dá para entender por quê. Com os que não terminaram os estudos, na verdade, isso acontece com quem não terminou os estudos. E ele fala como um oráculo, tipo, oraculiza. Mas, senhores, aviso logo, era para eu ter avisado antes. Não assistam a este vídeo à noite. Isso que acabei de mostrar sobre Hashkin. Pode até dar enjoo. Peço desculpas se não consegui avisar a tempo. Até a próxima vez. Legenda criada por mim.